Em termos oficiais, o encontro aconteceu na Presidência da República e a comunicação, em princípio, também devia vir da Presidência da República ou em conferência de imprensa dupla, com os dois líderes ali. Agora, quando eu tenho cá por mim que as alegações que foram colocadas pelo engenheiro Venâncio não foi exatamente naquele fórum com o presidente. Pelo menos não... Foi a saída. Exato. Os dois prestaram declarações à imprensa. Não foi formal como se tivesse sido discutido, como acontece antes. E o presidente da República saía com os partidos, todos eles lá concordavam e um era o porta-voz. Mas o modelo em que se comunica altera o conteúdo do que se comunica? Altera, definitivamente. Em política, todos esses elementos e cada um deles tem o seu valor estratégico. Porque nós estamos a olhar duas pessoas, por um lado, que têm um sonho para um país, mas estamos a olhar também para efetivos competidores políticos. Então, o Presidente da República não falou como competidor político, provavelmente não avançou nos detalhes que pudessem talvez dar vantagem, porque não precisa de vantagem ao Presidente da República. Mas estamos, por outro lado, alguém que, para além de ser um parceiro fundamental na construção da paz, é efetivamente alguém que está numa relação de competidor político e quer tirar vantagem sistêmica. Por isso que as suas colocações não foram colocações de consenso com o presidente em que vão os dois. Haveria consenso se estivessem lado a lado? Muito provavelmente. A comunicação estratégica em política e os sinais que são dados são altamente relevantes. E muito provavelmente a colocação que o Venâncio trouxe decorre, por um lado, das percepções que ele teve do ambiente do diálogo, por outro lado, de pequenos sinais que ele quer colocar no grande público para produzir alguma percepção. Ou seja, então, o que diz é que para assumirmos que houve consenso... E assim que não foi decidido fazer uma comunicação formal, a presidência informou como processo normal de diálogo que tem acontecido, o que aconteceu e mais ou menos as linhas gerais. Mas não se dignou a trazer detalhe porque, em princípio, muito provavelmente não se percebeu, junto dos dois, em termos de mesa de diálogo, não se percebeu como relevante as matérias que foram depois tratadas de forma individual. Em princípio, o conteúdo deve ser relegado ao texto. Efetivamente, o texto institucional da Presidência da República. Aquela é a abordagem formal. Outra abordagem formal, quem tem dignidade de Estado e para fazer informação formal para os moçambicanos, em princípio é o Presidente da República, ele é que recebeu alguém e faz a informação. Noutro modelo, podia ser em mesa de diálogo, os dois terem percebido que vamos informar X, então haveríamos de ver pelo formato da comunicação de imprensa onde estão os dois. Agora, por outro lado, há comentários que podem ser feitos fora do ambiente formal, que foi a comunicação que fez o engenheiro Venâncio, mas o Presidente da República não pode ser colocado na mesma plataforma, porque ele estava na condição de estadista, recebendo alguém que é relevante para o processo de diálogo. Então, estes pequenos sinais, em termos de comunicação política, de modo estratégico, devem ser relevados e ser colocados no nível que merecem. Eu prestei muita atenção, que tem que ver com as pessoas que eu olhei com muita atenção que estavam neste encontro. Eu vou nomear alguns, não sei se são todos. Estava lá o professor Narciso Matos, estava lá o bastonário da Ordem dos Advogados, estava lá o Dr. Oscar Monteiro, estava lá o Nguana, estava lá o filósofo Severino Nguyen. Foram esses que eu prestei muita atenção e se calhar estava mais um. Porque é que eu começo por dizer isso? Eu vou ajudar a minha resposta com estas pessoas, com estas entidades que estiveram lá presentes, que a meu ver pessoal, opinião muito pessoal minha, são pessoas que, primeiro, não têm interesse próprio para estar naquele encontro. Conheço, se calhar mal, mas conheço bem algumas delas, não todas, mas do pouco que conheço, as pessoas que lá estavam
transmitem muita confiança em relação, respondendo à sua questão, aos ditos consensos encontrados neste segundo diálogo. Portanto, respondendo à sua questão, sim, e não só olhando para as pessoas que lá estavam, que, a meu ver, transmitem muito mais segurança para futuros encontros. Não sei se será sempre neste molde e com estas pessoas, mas com estas, eu pessoalmente fiquei muito satisfeito, muito satisfeito. Todas elas inspiram não só muita confiança, mas é um mix de experiência, de confiança. O bastonário da Ordem, Oscar Monteiro, é um mix muito interessante para o bem da nação, muito interessante para o bem da nação. Portanto, penso que em relação ao consenso, sim. Agora, a forma de comunicação, quando introduzi isto, foi para dizer exatamente que não. Não há dúvida. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, por isso que eu introduzi, porque não foram duas pessoas que estiveram neste encontro, estiveram duas delegações, representadas por duas pessoas, duas entidades máximas, que é, neste caso, o chefe de Estado e, do outro lado, o engenheiro Venâncio. E a sua equipa, não é? E a sua equipa, exatamente. Mas coadjuvadas, do lado que eu falei é a parte que representa, penso que a sociedade civil e por aí fora. Mas esta parte, a meu ver, não representa só a parte do chefe de Estado ou do governo, representa também indiretamente a outra parte, porque representa o país no seu todo. Portanto, comecei por olhar por esse prisma para dizer-lhe tacitamente que sim, não tenho dúvidas que houveram consensos neste encontro. Agora, olhando para o modelo de comunicação da parte do engenheiro Venâncio à saída e de Sua Excelência o Presidente da República, o facto de não estarem interligados em termos da forma de comunicação e do que disseram, eu penso que houveram consensos e estamos, como diz aqui a tela, a bom caminho para a dita paz. A coisa que nos diz, como eu disse, é confiança para o futuro. O que quer dizer confiança para o futuro? A meu ver, com estas personalidades inseridas neste modelo de negociação, digamos assim, tem pernas para andar. Tem pernas para andar não só, como eu disse, pela experiência das pessoas que lá estão, mas pelo interesse global da nação que estas pessoas têm especificamente. Primeiro porque, em termos discursivos, nós percebemos a colocação do Presidente que é necessário levar esta força específica, que é o engenheiro Venâncio, para incorporá-lo na grande discussão política social que já está em curso. Este é o primeiro ponto, em termos discursivos. Mas em termos práticos, eu disse quando comecei, os ditos consensos não podem ser relegados de forma fiel àquelas colocações que trouxe o Venâncio. Eu tenho cá por mim que, havendo consensos, devem ter havido declaração de intenções, temos que trabalhar mais ou menos assim. Era bom que existissem pessoas que ajudassem nas comunidades a fazer ligação entre nós para parar este tipo de comportamento ou aquele. Temos que começar isso com alguma urgência, muito provavelmente na segunda semana, na primeira de X ou no mês X. Então, em termos de declarações de intenções, estes consensos podem ter acontecido. Não tenho cá por mim que seja possível que os atores que estavam na sala, pela reputação das figuras que foram aqui colocadas, conhecendo o debate político que já está em curso, sabendo dos mecanismos que o Estado adotou por meio de lei, haveriam de fazer compromissos paralelos que podem, em algum momento, até embaraçar todo um processo que já foi começado. Então, eu acho que os ditos consensos devem ter sido colocados em jeito de declarações de intenções e que, nisto, o Presidente foi cauteloso porque uma declaração de intenção não é de interesse público específico o detalhe, mas o princípio geral. E o princípio geral foi comunicado pelo Presidente da República. Quem trouxe alguns pontos de modo mais específico, que provavelmente até pode ter sido inconveniente,
é o engenheiro Venâncio. Não disse que há datas, não, pelo menos eu não vi ele indicando alguma data, mas disse que há datas. Datas, prazos Disse e que há pontos focais pessoas, pontos focais, não indicou. Por isso que eu acho que estas colocações ou decorrem de situações que ele percebeu em mesa de diálogo ou decorrem do exercício normal de um animal político de fazer política em pequena circunstância que tem. Também pode ser, há pouca probabilidade, mas também pode ser. O que eu quero dizer é que existe um leque de moçambicanos que estão com alguma expectativa no processo político nacional, porque vivenciaram a violência, alguns envolveram-se na violência, têm seus paradigmas em relação a como devia ser alcançada a paz e têm nele, esse grupo de moçambicanos, alguma expectativa de continuidade, por exemplo. Mas a abordagem calma que o engenheiro Venâncio está a trazer agora, um pouco mais aproximado às lógicas equilibradas de Estado, fora daquela violência barata que foi proporcionando por longos tempos, mas existe esse grupo de moçambicanos, alguns até que querem fazer o patrocínio à violência. Como vai comunicar com este grupo? Tem que trazer a ideia de que estamos com as coisas controladas. Veja que introduziu um ponto novo ali, que ainda não foi colocado por si, que é a dita amnistia. A amnistia, o Presidente da República foi claro, lá no debate sobre o debate político, foi claro que não há amnistia. O que vai acontecer é o indulto. E o indulto vai ser causuístico, não vai ser para todo mundo. Causuístico por quê? Porque há muita situação jurídica a considerar, mas ele já diz que não, estávamos a conversar também sobre a amnistia e que não chegamos ao consenso relativo à amnistia. Não, então, estes são sinais de que até questões de aproveitamento político podem ser usados nesta comunicação. É por isso que eu disse que aquela comunicação não foi formal. Se tivesse que ser formal, ou teria um formato dele e o Presidente falarem, ou teria a forma de quem recebeu, que tem um mandato de Estado, fazer a informação.